noite a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer que nós recebemos todos. Tá. Com prazer, então, que nós recebemos todos aqui nessa nossa casa do caminho e também saudamos os colegas que nos assistem pela internet. Gente, os nossos recados, né? Só relembrando, acho que não tem ninguém aqui pela primeira vez, não, né? Então todos já sabem que quem quiser passar pelo atendimento fraterno é só chegar mais ou menos meia hora antes das palestras para conversarmos no plantão. O passe à distância, quem quiser fazer o passe à distância para algum parente, algum conhecido, tem que passar pelo plantão, tá? Para poder fazer esse tratamento. Continuamos na área social atendendo a 85 famílias cadastradas e então a gente continua contando com a ajuda de todos, né? Nós sabemos das dificuldades aí do nosso país, da situação econômica e essas famílias precisam bastante. Essa cesta nossa ajuda, né, na alimentação dessas famílias. Então, a gente continua pedindo a colaboração de vocês com alimentos não perecíveis. Esse mês, os alimentos que nós precisamos mais é o leite em pó, o óleo, arroz, feijão e açúcar. Mas qualquer alimento não perecível é bem-vindo, tá bom, gente? E 1 quilinho aí de cada um ajuda a gente a compor as nossas cestas. Quem quiser participar do trabalho com os moradores de rua, a distribuição do lanche todo sábado a partir das 16h30. E o nosso curso básico de doutrina, ele vai começar no dia 7 de fevereiro, primeiro ano. Quem quiser começar, né, iniciar aí os estudos, começa no dia 7, uma quarta-feira, às 20 horas, tem que passar no plantão para se inscrever. Tá bom, gente? Então, acho que é só isso, só lembrando de desligarem os celulares. Então, a gente vai fazer uma prece. Então, assim, agradecidos por chegarmos a casa, depois de mais um dia de trabalho, cada um de nós vencendo as suas dificuldades, as suas atribulações, às vezes com grandes dificuldades para estarmos aqui, mas graças a Deus conseguimos chegar. E a Ele, nosso Pai, que nós agradecemos por ter nos apoiado, por ter nos oferecido todas as condições para estarmos aqui. Hoje mais uma vez, para assistirmos a palestra, podermos ampliar a nossa mente, conhecendo um pouco mais da doutrina espírita, dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, e assim termos mais ferramentas para podermos conduzir melhor a nossa caminhada, essa nossa caminhada evolutiva. E aqui também onde nós recebemos toda a ajuda, todo o amparo da espiritualidade, que nos abraça carinhosamente, nos envolvendo com amor, carinho e com novas energias, que nos fortalecem e que nos ajudam a nos conduzir pelos nossos caminhos, pela nossa caminhada, sempre em frente, sempre em busca da nossa evolução. Então nós agradecemos ao Pai e pedimos a Ele que toque com a tua luz a nossa mente e o nosso coração, nos preparando para ouvirmos, refletirmos e transformarmos em ações todo o conhecimento que aqui pudermos adquirir hoje. Que essa noite a nossa palestra corra em paz e harmonia. Então nós vamos, assim, recebendo o nosso palestrante de hoje, o Serginho,
que fará por nós, então, nesse nosso bate-papo de hoje. Seja bem-vindo, Serginho. Muito boa noite a todos presentes. O tema de hoje vai tratar sobre a nossa própria conduta no mundo, vai falar sobre a questão da felicidade, mas de uma forma mais abrangente. Toda vez que a gente fala sobre a questão da felicidade, vem-nos na mente a questão do mundo material. Algumas pessoas até lembram do mundo espiritual e se esquecem muitas vezes que nós somos espíritos tendo experiências materiais. E que o espírito, ou nós vamos cobrar de nós mesmos muito mais a atenção dessa nossa condição espiritual do que suponhamos. Não é um carro novo, não é uma casa nova, vai nos agradar essas coisas no mundo? Vai. Mas sempre fica um buraco dentro de nós, alguma coisa faltando, algo para acrescentar. Então é essa felicidade, é essa busca do equilíbrio espiritual que tem que vir à tona. Até porque enquanto encarnados a gente se esquece um pouco disso. Em todas as passagens de Jesus a gente vai perceber que ele sempre vai falar do amor como tônica máxima. Sempre o amor. E o amor tem várias nuances. Porque, no fundo, depois que a gente começa a ler a doutrina dos Espíritos e conhecer a mensagem de Jesus, não que a gente conheça, na verdade a gente está tentando ainda, a gente vai perceber que em todo momento Jesus tentando despertar para o amor no presente, o amor no agora, o amor sempre vivo naquele momento em que a gente está ativo na vida. A gente nunca vai ver passagem do Evangelho de Jesus falando: você deveria amar. Talvez você ame. Quem sabe você deva amar amanhã. A gente nunca vai ver isso. A gente vai ver Jesus falando: ame o teu próximo, ame aqueles que estão à sua volta. E vai servir de exemplo, vai ter muitos exemplos sobre isso. E é tão importante entender essa mensagem, porque quando a gente pensa que está entendendo um pouco do amor, Jesus vem e nos fala: agora ama seu inimigo também. E a gente começa a perceber o quanto é profunda a mensagem, porque muitos de nós não conseguem entender essa questão do amor para nós mesmos, para entender a questão de se equilibrar para ser feliz. O que dirá entender o amor em relação a quem está do nosso lado? É necessário a gente entender e equilibrar isso. Será que nós entendemos essa mensagem de amor do Cristo? Será que nós conseguimos, nesse momento, entender realmente, quando a gente lê a palavra ame, com essa profundidade que Jesus tanto quer e que a doutrina espírita vem nos trazer tanto? Lá no capítulo 9, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Fenelon ele vai nos lembrar que todos os seres vivos, e a gente acrescenta no universo, já são criados com essa energia do amor. Todos nós já nascemos com isso. Ele é algo que já está em nós e é preciso que nós nos esforcemos para despertar em nós essa força. Não vai vir, vou estar dormindo e vai vir uma força amorosa, não vai vir dessa forma. Vou estar sentado e vai vir essa força amorosa. Não, vai depender do esforço interior de cada um de nós. A gente tem que começar a se olhar, a se conhecer, a se esforçar para que isso faça parte de nós. A gente vai entender também que não só nas bases da doutrina, mas em várias culturas, a gente vai entender que essa questão do amor como ferramenta de transformação, ela é muito usada. É interessante a gente fazer uma comparação, né? Porque no Ocidente, a busca da evolução, por mais que se vanglorie muito o Oriente, porque no Oriente se fala que lá sim se busca a questão da evolução, a gente não está fazendo uma comparação, mas se sabe hoje, historicamente, que no Oriente as pessoas buscam mais o controle da razão, através do controle. A gente vê, às vezes, várias culturas da yoga que elas cultuam o equilíbrio através da razão. E no Ocidente, apesar de ter vindo para cá essa cultura da yoga, ela ficou mais nas demonstrações físicas do que na transformação interior.
Mas no Ocidente nós buscamos, e por várias culturas e religiões aqui a gente vê isso, que a busca da evolução começa pelo emocional, pelo sentimental, para depois chegar na razão. No Oriente, eles vão trilhando um caminho da razão para depois chegar na emoção. Então eles vão, através das suas práticas de yoga, criando uma questão mais de equilíbrio da razão, e nós aqui não, através da oração, do autoconhecimento e da busca espiritual. Vamos chegar no mesmo ponto? Vamos. É natural isso, mas é necessário que a gente entenda e se conheça. É necessário que a gente possa entender esse caminho. O primeiro ponto, que é básico, é: nós nos conhecemos? Nós realmente nos conhecemos como seres encarnados? Porque essa pergunta, apesar de ser simples, ela é profunda. Quando nós estamos frequentando algum lugar, frequentamos porque realmente acreditamos, ou frequentamos porque eu faço isso desde criança? Quando temos alguma escolha na nossa vida, essa escolha vem de nós? Ou é porque que meu marido sempre escolheu por mim, é porque meu filho sempre quis? Até que ponto nós temos ação na nossa vida? Até que ponto realmente nós estamos despertos para entender a nós mesmos? Porque não adianta a gente falar de despertar, e a doutrina vai falar muito disso, da gente despertar espiritualmente, se nós não conhecemos nem a nós mesmos. Se a gente muitas vezes faz a vez do próximo, do outro, né? Eu sou um adolescente, meu pai tem uma faculdade de direito, eu faço direito porque meu pai é advogado ou porque ele é médico. É inconsciente, mas é pura falta de conhecimento interior. Muitas vezes até a família corrobora com isso. Mas é necessário que em algum momento no caminho a gente desperte para se conhecer. Ter bom gosto, ou ter seu próprio gosto. Não, como isto porque eu quero? Não. É porque meu marido gosta, porque minha mãe fazia. Será que nós nos conhecemos? O que nós fazemos na nossa vida, os passeios que quando fazemos, o que assistimos, o que escutamos, é nosso? Realmente veio de nós? Sócrates, ele dizia que para ter um despertar é necessário que haja reflexão. E Sócrates diz o seguinte: a reflexão não é fácil. Não é fácil refletir. Para chegar no processo de reflexão é necessário que haja um árduo amadurecimento. É assim, existe um passarinho que todo mundo conhece chamado cuco. O cuco, ele por natureza, ele pega o ovo de outro passarinho e choca como se fosse dele. E cria o passarinho como se fosse dele. Comumente, nós como seres humanos fazendo a mesma coisa. Se a gente vê a doutrina dos espíritos, Kardec vai falar que a gente ombreia com espíritos. Os espíritos estão em todo lugar, então nós assumimos ideias dos espíritos e passamos também. Quando estamos conversando, assumimos ideias de outros e passamos. Se não há da nossa parte um processo de reflexão íntima, nós somos sempre reflexos do outro, ou do espírito, ou das pessoas, ou do pai, ou da mãe, ou do filho mesmo. Nós não temos de nossa parte a condição necessária para trilhar o próprio caminho. E é interessante isso, porque quando muitos de nós passamos a vida sendo reflexo do outro, como o cuco. Nós pegamos o ovo do outro como uma ideia alheia, como se fosse nosso, e a gente briga como se aquilo fosse nosso. Falta de processo refletivo. A gente não reflete, então a ideia vem e a gente assume como nossa. Não há crescimento quando não nasce em nós. É vazio. É por isso que a vida de muitos de nós acaba em algum ponto sendo vazia, porque a gente não sabe o que a gente criou. Porque até aquele momento a gente só fez a vez dos próximos, do outro. A ideia da sociedade que queria que a gente fizesse isso, o marido, a família. A gente está fazendo sempre, muitas vezes, correndo o risco de viver a vida vazia de nós, fazendo a vez da sociedade, das pessoas, de tudo que está à nossa volta. Chegar em determinado ponto, e é comum a gente ver isso nos dias de hoje, a tal da crise dos 30, 40, dos 50, 60, quando a pessoa está vazia. Ela chega em determinado ponto da idade dela em que ela nunca fez nada que ela quis, mas ela achava que a ideia era dela. Ela fez a profissão que ela não gostava, viveu a vida inteira casada com uma pessoa que talvez nem gostasse. Fez várias coisas que nunca quis na vida, mas nunca teve reflexão íntima para despertar. Chega a determinado ponto da vida dele que aquilo rui, e rui porque o espírito cobra. Falamos, nós somos espíritos no processo de transformação. A cobrança é de nós mesmos. Nós como espíritos queremos evoluir, crescer. Quando cria esse vazio interior, vem a cobrança interior. Alguma coisa está errada.
E Sócrates ele tem um processo que ele discutia com Platão na época sobre os processos depressivos. Naquela época eles tinham um processo depressivo, sim. Eles entravam em profundas depressões quando eles não conseguiam realizar aquilo que eles queriam. A sociedade de hoje, comparando com Atenas, não é muito diferente. Se a gente for ver nas últimas pesquisas, o mal do século é a depressão. Se a gente for pensar, por que será que o mundo está em depressão? Vazio interior, falta de autoconhecimento, falta de reflexão. O mundo, por falta de reflexão, faz o que o outro quer. E a falta de reflexão é tão forte que a gente faz o que o comercial da televisão pede, o que a propaganda política manda, o que o colega que tem a voz mais ativa no meio do nosso grupo faz, a gente vai trazendo para dentro de nós por falta de reflexão íntima. Então a gente é filho da ideia alheia. E a gente precisa parar e criar nossas próprias condições, refletir, crescer, ser dono da própria vida. Fazer as coisas porque queremos, não porque aquilo está escrito em algum lugar ou porque alguém falou para que a gente fosse, ou porque eu tenho que ser dessa forma. É necessário que haja, então, esse despertar. E só há evolução e crescimento quando há despertar. O velho homem se torna o novo homem quando ele acorda. Está no Evangelho de Jesus. Acordar não é, eu descobri a boa nova. Mas se essa boa nova estiver trazendo ideias velhas, não é novo. Não adianta. Continua sendo nossas ideias velhas, sendo retratadas com roupa como se fosse nova. Um exemplo claro aí, para a gente entender bem. A gente, então, era católico, acreditava em céu e inferno, virou espírita, acredita em umbral. A ideia mudou um pouco, mas a gente ainda está com os reflexos do passado, vivendo uma roupagem do presente. Se dentro de nós não mudou nada, essa roupagem continua a mesma. É isso, tem que haver processo de reflexão. Quando mudamos, tem que mudar dentro de nós, de dentro para fora. Os egípcios tinham um formulário que eles chamavam de papiros. O papiro era onde haviam conhecimentos. Ele falava que quando você desarrolhava o papiro, você aprendia com o que estava escrito lá. E o desarrolhar significa desenvolver. É daí que vem a palavra desenvolvimento. A gente desenvolve espiritualmente quando a gente desarrolha alguma coisa que já está presente. É a mesma coisa que nós somos como esse papiro. Nós já temos dentro de nós todas as capacidades de crescimento. Todas. Basta desarrolhar, ou seja, criar essas condições. Quem fala isso? André Luiz é um deles. André Luiz ele comenta que basta que a gente tenha a livre vontade necessária de crescer, que o nosso próprio espírito já cria as condições necessárias para que haja esse crescimento. Mas é necessário que haja vontade para isso. Lá no Livro dos Espíritos está lá, né? Quando Kardec pergunta para os espíritos, mas o que impede? Eu estou aqui dando uma interpretação mais livre, tá, para a pergunta. E o Kardec pergunta para os espíritos, o que impede o homem de crescer? Afinal de contas, o que faz com que o homem tenha tanta dificuldade de crescimento? O espírito vira e fala, falta no homem vontade. Essa mesma vontade que é a reflexão íntima para poder crescer, se conhecer, é a mesma vontade que nós temos falta dela para que nós nos desenvolvamos. Essa mesma vontade. Então, a vontade é essa mesma que André Luiz comenta quando fala. É necessário que o homem queira mudar, queira despertar. E aí, dentro de nós, as ferramentas já existentes de nós já se preparam para que haja essa transformação. E se não houver de nossa parte essa transformação, essa boa vontade, continuaremos sendo joguetes, ou seja, dos espíritos, do vizinho, do marido, do filho, das coisas da sociedade, de tudo que há, porque nós temos uma facilidade tremenda de fazer o que os outros querem. E se a gente não tem esse processo refletivo dentro de nós, tenhamos certeza, alguém vai usar. É um absurdo, só para a gente ver como nós, como sociedade, nós não temos esse processo refletivo muito ciente dentro de nós. Quando é feito um censo, vão num bairro lá e fazem um levantamento. Como é que pode 10% daquele bairro todo representar milhões de pessoas que estão, centenas de pessoas que moram naquela vila? Porque todo mundo vale como cuco. Eles agem como se uma ideia de 10% repercutisse sobre a grande maioria. Isso não deveria de acontecer. Mas por que acontece? Porque nossa sociedade, não é do Brasil, no mundo hoje, ela repercute a mesma ideia. Não há um processo de reflexão.
O pessoal fez uma pesquisa, não é recente, mas eles simplesmente reeditaram, dizendo que nós como seres humanos, nós vivemos uma vida na qual não é para confundir com o processo mental. Eles fizeram uma pesquisa e descobriram que nós temos 10% de atenção durante o momento que a gente está acordado. Nós vivemos acordado 10% atento. Entre acordar de manhã e dormir à noite, nós temos atenção na vida 10%. Não é 10% de inteligência, consciente, coletivo, não é nada disso. Nós estamos antenados 10% de 100% do tempo que estamos ativos. Ou seja, peguei o carro, a cabeça voa, já estou em outro lugar. A pessoa vai lavar a louça, a cabeça está voando. A pessoa vai ler um livro, ela às vezes vai... O que eu li mesmo? Volta, está voando. É isto. E é tão comum na nossa vida que a gente não está percebendo. A gente não percebe a vida passar. Justamente porque nossa atenção está fora. E por não termos atenção ativa na vida, de novo, a gente sempre repete isso, nós não refletimos. É aquela história de quando, por exemplo, não temos atenção muito na vida e por falta de reflexão tem alguma pessoa que a gente não gostou. Por falta de processo refletivo, a gente, não gostei da pessoa. Se a gente é espírita, a gente até vai falar, é de outra vida, vai saber, né? Ou a gente vai escolher alguma outra coisa porque a gente não refletiu, a gente não parou para pensar, mas por que não? O que está acontecendo comigo? Por que eu tenho dificuldades de entender essa pessoa? E outra coisa, se a gente como espírita chegar nessa conclusão, aí mais um motivo para poder se aproximar e suplantar essa dificuldade. Mas voltando, a gente por viver só parte da nossa vida consciente, toda vez que tem pessoas que a gente não afina muito bem, tendemos algumas vezes a passar despercebida por ela e começamos até a ignorar a pessoa, porque é um processo inconsciente. Ou ignoramos, ou no momento em que temos algum problema, é com ela que a gente vai ter o problema. E aí vai acentuar justamente aquela dificuldade que a gente já tem, vem à tona. Aí a gente discute com a pessoa, porque a gente não estava atenta, não houve um processo refletivo para a gente se perceber e saber que aquilo estava acontecendo. Quando vem à tona, é tarde demais, brigamos. Pronto, como é que a gente vai ser feliz se a gente não consegue refletir? Como é que a gente vai ser feliz se a gente briga por coisas que a gente poderia ter evitado um pouco antes? Não só com uma pessoa, mas dentro da família. Coisas que vão acontecendo na nossa família, a gente engole, né? A gente engole. Por quê? Porque eu não quero brigar. Não tem que haver um processo para poder entender isso. Não é para deixar acontecer, porque se chegar lá na frente, vai ser pior. Falta de entrosamento, falta de próprio autoconhecimento, por falta de autoconhecer-se, de refletir, de pensar, de criar condições íntimas. Joana de Ângeles já comenta, todos nós temos todas as ferramentas de nós para resolver os problemas que nos assolam. Todos nós temos. O problema é que nós não acreditamos na nossa própria capacidade íntima. Então a gente vai atrás de alguma outra coisa, né? Alguns vão, vou ver o tarô lá. A outra vai ver alguma outra coisa, se é religioso. E a gente vai buscando outras alternativas. E é interessante porque quando buscamos alternar, não que não devamos orar, entrar em união com o Pai e fazer esse tipo de coisa, não é isso. Mas a gente tem que entender que também que dentro de nós já está armazenado as forças necessárias para suplantar as dificuldades. Está em nós. Por falta de acreditar nisso, nós então não criamos as condições para que isso venha à tona. Um dos exemplos de que algumas dessas forças já existem em nós é através do sono. Quando a gente sonha, a resposta do sono muitas vezes vem com solução de muitos problemas que acontecem no nosso dia a dia. Por que vem no sono? Porque a gente não está atento, porque senão não vira no sono, vira na mente ativa. Se a gente tem a vida mais ativa, a resposta ao problema já vem simultâneo, porque a gente está refletindo sobre aquilo. Como a gente vive em sono durante a vida, lembra? 10%. 90% dormindo, quando estou dirigindo, quando estou indo para casa, quando estou jantando, quando estou vendo televisão. A gente, maior parte do tempo, a gente está nos 90% desligado. 10% a gente, vou fazer alguma coisa e volta a dormir. Então esse é um problema sério, porque por falta de reflexão a gente não consegue perceber os nuances. Acontece várias coisas durante o dia. Várias coisas. Pelo fato da gente não estar antenado, a gente não consegue perceber isso, porque a gente não está presente naquele momento, o inconsciente guarda.
O nosso inconsciente guarda, porque a questão da inteligência emocional é forte. E aí o que acontece? Vem através do sono. Quando sonhamos, todos sonhamos. E todos temos respostas intuitivas. E por falta de não perceber isso, a gente acaba esquecendo que sonhamos. Muitas respostas viriam para resolver muitos problemas sérios que a gente tem. Muitas. E por que a gente não sonha? Não todos sonhamos. E muitas respostas vêm constantemente através dele. Os povos antigos, os índios brasileiros, eles tinham um costume interessante de contar o sonho um para o outro, quando eles acordavam. Por quê? Porque o sonho, quando vem, ele é muito nítido, né? E as pessoas não esquecem quando elas estão contando o sonho. O que acontecia com isso? Eles conseguiam resolver problemas sérios, problemas de dificuldades que eles tinham com o outro, problemas mesmo de resolver problema com a aldeia que estava acontecendo. Eles resolviam ali só porque o intuitivo trazia isso. Nós perdemos isso, porque a gente não se escuta. A gente não tem a escuta necessária. E a gente acha que não, mas se eu fosse médium, e se eu fosse um médium ostensivo, não. Isso vem natural, porque somos seres espirituais com capacidades espirituais. E a responsabilidade é grande. Por quê? Porque nós influenciamos. Se nós não temos a ideia própria, nós não temos um processo reflexivo, a gente vai passar para frente o quê? A ideia dos outros. Respondemos por elas? Lógico. André Luiz, ele comenta, quando nós pensamos, nós estamos gerando ideias, formas de pensamento. E aí o André Luiz ele ataca essas formas de pensamento negativos, chama de miasma. Pensamento ruim mesmo. E esses pensamentos, eles estão populando o mundo a todo momento, gerando ideias para aquelas pessoas que, como muitos de nós, não têm ideia própria. Então, a gente sofre bombardeio da televisão, da internet, dos canais, das pessoas, dos espíritos e dos pensamentos. Que coisa. Então, se a gente tem tanta... Como é que a gente faz para acordar? A gente precisa refletir, a gente precisa sair da área de conforto, a gente precisa viver. Esses 10% tem que se tornar algo mais. Tem que ficar um pouco mais, tem que ficar um pouco mais acordado durante a vida. Perceber mais a vida, não só os momentos que a gente acha que é importante, mas a todo instante, porque a gente começa a perceber melhor o que está acontecendo naquele momento. E aí a gente começa a ter percepção do que é da felicidade, é porque a gente está atento ali. A gente está começando a perceber a vida. A gente não percebe, na maioria das vezes não percebe a vida porque a gente não está atento a ela. Está acontecendo várias coisas à nossa volta e a gente está com o pensamento muito longo. Se a gente traz o pensamento para o presente, a gente começa a vivenciar isso melhor e perceber melhor a vida. Então começamos a entender que os processos para crescer, para criar condições, desarrollar, desenvolver espiritualmente, começa dentro de nós. Se a gente pretende ter ideias próprias e ter a própria caminhada, a gente precisa criar essas condições através do processo de reflexão, refletir sobre nós, sobre o que gostamos, sobre o que queremos, sobre o mundo à nossa volta, ter opinião sobre as coisas que estamos fazendo e pensando, não só ser apenas alvo das ideias alheias. A gente criar condições para que isso se transforme. E aí nós vamos perceber que, a partir do momento que a gente começa a ter mais atenção na vida, a gente começa a atuar mais nessa vida. A gente não vai ficar soltando pensamento à toa. Aquilo que Jesus fala no Evangelho, não? Pecarás até em pensamento. Ou seja, pensei errado, já estou gerando lá alguma coisa que vai atingir alguém sem querer. Pronto. Mais alguma coisa para me preocupar. A doutrina do Espírito ela é reveladora. A partir do momento que a gente vai aprendendo as coisas na doutrina espírita, a gente vai percebendo que a responsabilidade da gente vai aumentando, né? Não vai diminuindo. A gente começa a ser responsável não só pelo que falamos, pensamos, agimos. E até quando a gente pensa em não fazer nada, a gente está gerando alguma coisa. Porque, na verdade, todos nós estamos num processo, num único planeta, para criar as condições necessárias para crescer. Quando uma pessoa se ilumina, várias pessoas em volta dela se iluminam junto. Por quê? Porque esse processo de indução que nós temos, ele não é só para as coisas ruins, é para as coisas boas também. Então, quando uma pessoa se equilibra, começa a gerar pensamentos bons, começa a refletir sobre si, ela está influenciando os espíritos que estão à volta, gerando pensamentos bons, gerando influências boas para as pessoas que estão à sua volta, que vão começar a ter atitudes boas pela presença da pessoa.
A pessoa está ali e já está influenciando bem o ambiente. É interessante porque a gente tem sempre a ideia de fazer algo para alguém como algo material, fazer a caridade. A gente sempre comenta aqui, essa palavra devia de sumir. Porque a caridade é como se a gente tivesse que fazer algo fora do nosso dia a dia. Ser caridoso é um processo diário que a gente tem que fazer a todo momento. Eu não tenho que parar o que eu estou fazendo para fazer algo e chamar isso de caridade. A Madre Teresa de Calcutá, ela diz uma frase interessante. Ela comenta: não importa o tamanho do seu sacrifício, não importa o que você fez, não importa quanto tempo levou, o que importa para Deus é quanto de amor você colocou naquilo. Só isso. O resto nada mais importa. E para a gente tem que ser essa mensagem, né? Quanto de amor nós colocamos em tudo que a gente faz no nosso dia a dia? Quanto de amor estamos colocando quando estamos acordando de manhã, conversando com as pessoas que estão à nossa volta? Quando estamos pensando, quando estamos fazendo, quanto de amor estamos distribuindo ao mundo? Não temos que pensar em quanto de amor o mundo vai nos dar. Nós estamos aqui como doadores disso. Isso só vai gerar transformação no mundo quando a gente começar a entender que cada um de nós, individualmente, é uma ferramenta de transformação do globo terrestre. Individualmente, quando cada um de nós despertar, o mundo vai se iluminando cada vez mais. Um ponto aqui, um ali, até que o mundo todo... A gente vive falando, ouvindo essa frase de estamos indo para o mundo de regeneração porque estamos saindo do mundo de expiação. Esse mundo de regeneração só vai acontecer quando nós, encarnados, estivermos regenerados, gerando pensamentos, gerando atitudes, fazendo coisas que realmente calham para esse mundo novo. E a gente tem que tomar cuidado para não cair no mesmo processo daqueles que ainda esperam que venha Jesus de algum lugar e traga o equilíbrio para o planeta. Porque quando a gente fala, estamos indo para um caminho de regeneração, a ideia que vem é de que em algum momento alguma coisa mágica vai acontecer e o mundo vai começar a se equilibrar. O processo, e o nome já diz, o processo, o desenvolvimento é o dia a dia, é o hoje, é o agora. A gente não tem que ficar esperando alguma coisa lá no futuro acontecer para que algo maravilhoso aconteça. O maravilhoso é o presente. Aquilo que Jesus fala, ame, é hoje. Dê com a direita sem que a esquerda fique sabendo. Não é processo, eu vou fazer alguma coisa para alguém. Não é, dá amor. Não precisa, ele tem que me amar para eu dar. Dá o perdão, não, ele tem que me perdoar. Tem todas as nuances na palavra de Jesus, ela se estende a todas as nossas atitudes. Dá. A partir do momento, quando a gente entender o processo de doação, ou seja, doar livremente, espontaneamente, sem esperar nada de troca, nós começaremos a entender um pouco mais o Evangelho. Não que a gente entenda, como disse, está todo mundo estudando para entender melhor esse processo, mas todos nós somos alunos do Eterno e cada um de nós pode contribuir um pouquinho mais. Se a gente conseguir se transformar um pouquinho mais no pensamento, no falar, no agir, em algo bom, já vai ter valido a pena essa encarnação. Para cada um de nós. Muita paz a todos. Então, agora é o momento de participarmos aí da palestra da noite. Alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma colocação? Ou tem alguma dúvida? Esse povo da terça-feira, viu? Vocês têm que vir no domingo aqui para vocês verem, viu? O pessoal participa mais, Serginho? Tem que... questiona. Espreme aí que sai alguma coisa. Ninguém? Não adiantou, né? Não adiantou, viu, Serginho? Acho que não tem pergunta, Sandra? Então tá bom, Serginho. Nós agradecemos. Muito obrigada pela palestra, por estar aqui hoje conosco. Então vamos agora para o nosso momento de doação. Doação do amor, que tem
que existe dentro de nós, dessa semente de amor que existe dentro do coração de cada um de nós, e doação dos nossos melhores sentimentos. Então, buscando essa linda semente que pulsa dentro de nós, nós vamos pedindo aos amigos espirituais que possam levar essa linda flor do amor na forma de vibrações, onde nós vamos direcionando a todos os nossos irmãos que estão nesse momento necessitados, aos irmãos que passam pelas provações físicas, as doenças, que possam se sentir melhores e mais fortalecidos, aos irmãos que se encontram nas ruas, sem um lar, sem um teto, sem a família, que sintam nesse momento essas vibrações amorosas, o abraço levado pelos amigos espirituais, que se sintam mais confortados e fortalecidos nesse momento. Vibremos por todos os nossos irmãos que se encontram nos países em guerras, em conflitos, que também esse nosso amor possa chegar até eles, brilhando em seu coração, na forma de novas esperanças, na forma de alegria. Vibremos pelo nosso país, pelo equilíbrio, pelo bom senso, pela justiça. Vibremos especialmente pelos nossos governantes, que possam ter a consciência da sua responsabilidade perante todo o nosso povo. Que o nosso Pai Maior ilumine a mente e o coração de cada um deles. E vibremos agora pelos nossos lares, pelas nossas famílias, a paz, a harmonia, o entendimento. E de uma maneira especial, àquela pessoa que nós conhecemos, que esteja necessitando de se sentir mais fortalecida, mais equilibrada, que possa enxergar esperança, novos caminhos em suas vidas, que ele receba nesse momento todo esse envolvimento, toda essa vibração amorosa tocando o seu coração. E assim então nós vamos encerrando o nosso encontro, a palestra de hoje, gratos por tanto recebermos do Pai, tantas oportunidades, tanto conhecimento, que possamos aproveitar todas essas oportunidades, transformando em ações, em novas ações, em novos pensamentos, transformando os nossos caminhos, buscando sempre o nosso melhor. Que assim seja. Então nós vamos continuar nessa sintonia com a espiritualidade, em silêncio, refletindo um pouquinho mais. Então aguardando o momento para nós recebermos o passe. Uma boa noite a todos.